comunicando Marcos Niemeyer. Olá, gente amiga. Hoje no podcast Bons Papos, a resenha é com o nosso convidado José Pereira Filho, radialista paraibano de Cajazeiras, a 479 quilômetros de João Pessoa, com passagens marcantes pela Varig, pela TV Globo e pela Rádio Nacional de Brasília. Um profissional que viveu por dentro de grandes momentos da aviação, da televisão e, claro, do nosso bom e velho rádio. Atualmente aposentado, ele segue ativo nas redes sociais, compartilhando lembranças afetivas de sua terra natal. E é exatamente sobre isso, sobre vida, memória e saudade, que a gente vai prosear. Ô Zé, para começar, conta para nós como foi a sua infância lá em Cajazeiras e de que forma essas lembranças do sertão nordestino influenciaram o homem e o profissional que você se tornou. Lembro-me que quando eu tinha 7 anos, morava próximo à Praça do Espinho, centro da cidade, e naquele local, eu e meus amigos nos reunimos para jogar bola no campinho do grupo Dom Moisés Coelho, localizado de frente para a praça. Neste mesmo grupo foi onde eu comecei a estudar e até agradeço aos meus ex-professores pelos ensinamentos de uma formação profissional que adquiri com o passar dos tempos. Como foi essa infância e o que mais ficou marcado na memória? Foram vários momentos principalmente ao ouvir músicas da Jovem Guarda através da difusora Rádio Cajazeiras, inaugurada em 1964, e a Rádio Alto Piranhas, em 1966. Principalmente na fase experimental destas emissoras, por 30 dias ou mais, sem nenhum comercial devido a ajustes nos transmissores e equipamentos no estúdio. Lembro-me ainda o som nos parques de diversões quando chegavam em Cajazeiras. Ali era o momento certo para jovens, moços e rapazes procurarem seus pares. Pois é, rapaz. Acho que todos nós que já passamos, das 60 invernadas na Cacunda, lembramos com saudade daqueles bons tempos dos parques de diversão nas cidades do interior do país. Mas, ô Zé Pereira, conte um pouco para nós sobre a sua vida profissional em Brasília. Na época em que eu cheguei em Brasília, não havia concurso público e os empregos por aqui eram por indicação, ou seja, bastava ter um QI, quem indique. Antes de trabalhar na Varig, eu tinha trabalhado por pouco tempo na Confederal Vigilância e na SEB, Companhia de Eletricidade Brasília, e ainda no IBGE. Mas devido mudanças de diretorias nessas empresas, funcionários eram demitidos. Dias após minha saída do IBGE, fui admitido na Varig e fui trabalhar no aeroporto, na função de escalador de voo. Após 4 anos, fui demitido devido contenção de despesas na empresa. E na prática, como é mesmo que desenvolvia o seu trabalho na Varig? Meu trabalho era o melhor possível, porque eu atendia exclusivamente os tripulantes em conexão por Brasília, ou mesmo quando eles pernoitavam aqui para, no dia seguinte, fazerem uma nova rota, até mesmo Brasília a Miami, nos Estados Unidos. Sendo uma empresa a nível internacional, todos os funcionários, sem exceção, acredito, tinham uma convivência saudável com os passageiros. E a sua ida para a TV Globo de Brasília, como foi que aconteceu? Fui admitido na TV Globo para trabalhar na área administrativa, nos serviços gerais. Naquele setor, eu era auxiliar do chefe e tive grande experiência em se tratando de resolver muitos problemas de manutenção das viaturas, malotes de correspondências, assinaturas de jornais e revistas para os diretores e tantos outros. Para a minha pessoa, foi ali onde eu trabalhava por 4 pessoas que trabalham em empresas públicas e que, talvez, não produzem muito. Conte para nós alguma lembrança que mais tenha marcado a sua passagem pela TV Globo de Brasília. Eu trabalhei na TV Globo de 1981 a 1987. O Criança Esperança começou em 1986 e eu tive a oportunidade de trabalhar no dia em que a Globo lançou esse programa A Nível Brasil, onde casais de atores dessa emissora
foram deslocados para diversas capitais para participarem da abertura desse evento. Para Brasília, veio o casal Tarcísio Meira e Glória Menezes. Eu fui escalado para dar suporte a esse casal e funcionários no que fosse necessário dentro do estúdio. E o que essa fase ensinou sobre trabalho em equipe, ritmo e responsabilidade para você? O profissionalismo e as amizades. Aliás, pedi demissão na Globo e, por indicação, fui trabalhar na EBN, Empresa Brasileira de Notícias, e comecei a trabalhar na Central Técnica da Voz do Brasil. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Estes são os destaques da edição de hoje da Voz do Brasil. Poucas semanas depois, fui transferido para o setor de telex. 8 meses depois, veio a Constituição de 1988. Nisso, a EBN foi extinta e foi absolvida pela Radiobras, subordinada ao Gabinete Civil da Presidência da República. Em 2007, a Radiobras foi extinta e foi criada a nova empresa EBC, Empresa Brasil de Comunicação, subordinada à Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Na EBN e na Radiobras, eu trabalhei em vários setores. Na Radiobras, eu trabalhei na implantação da informática dessa empresa e, depois, na GCD Notícias. Após 16 anos nesses setores, fui transferido para a Rádio Nacional AM. E como surgiu a oportunidade para trabalhar na Rádio Nacional, que tem um nome marcante na história da comunicação brasileira? Aliás, não só a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, mas também a Nacional de Brasília é de grande relevância nesse contexto. Na Rádio Nacional AM, o diretor da emissora, jornalista Walter Lima, me abriu as portas e foi ali onde comecei a realizar meu sonho em fazer parte da história daquela emissora. Lembrando, gente, que a Rádio Nacional de Brasília foi inaugurada no dia 31 de maio de 1958 pelo então presidente Juscelino Kubitschek. Rádio Serviço Nacional, um novo som para abraçar velhos amigos. É nacional, é bom. Boa lembrança, né? Que a Carolina Julião, produtora e sonoplasta do podcast Bons Papos, nos traz aí com essas duas vinhetas da Rádio Nacional. E, aliás, a Nacional de Brasília pertence à mesma empresa Brasil de Comunicação, EBC, também responsável pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E na Rádio Nacional de Brasília, qual foi mesmo a sua atividade? Quando fui transferido para a Rádio Nacional, foi para fazer a produção de estúdio de 3 programas, da meia-noite às 3 horas, Madrugada Nacional, das 3 às 5, Se Liga Brasil, e das 5 às 6h30, Brasil Caminhoneiro. O programa Se Liga Brasil era apresentado pelo operador de áudio José Leite da Silva, paraibano de Campina Grande. Então, fui convidado para apresentar esse programa com ele. 2 anos depois, eu e José Leite, que estávamos em desvio de funções, deixamos de apresentar esse programa e voltei a fazer somente a produção hora citada. A gente que trabalhou no rádio e eventualmente ainda atua nesse que já foi considerado o meio de comunicação mais importante da história brasileira, sempre tem fatos, casos e causas para contar. Meu compadre Zé Pereira, diga aí pro ouvinte do podcast Bons Papos alguma dessas passagens que ficaram marcadas na sua lembrança. Alguns programas em que participei estão gravados na minha caixola ou memória. Inclusive, eu escrevi artigos sobre 2 deles, Madrugada Nacional e Se Liga Brasil. Nesses programas, eu atendia os telefones dos ouvintes e transferia a ligação para o locutor. Certo dia, atendendo os ouvintes para colocar no ar, no Madrugada Nacional, um senhor do Rio de Janeiro me ligou para participar. Antes da participação, ele me falou que era ouvinte desse programa há tempos, somente agora resolveu ligar. Segundo ele, era um dos compositores de Roberto Carlos. Seu nome?
Francisco Lara, natural de Natal, no Rio Grande do Norte, há décadas, morador do bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. No dia seguinte, foi conferir a lista de compositores do rei em um determinado site, Rosita e Folhas de Outono, de autoria de Francisco Lara e do parceiro, também compositor, Juvenil Santos. Meu amigo de fé, irmão camarada. Naturalmente, assim. Que prazer rever vocês. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. A Carolina sempre inventando moda, né? Ô rapaz! Mas olha aí, o rádio mudou muito com o tempo. Como você analisa, Zé Pereira, a evolução da sonoplastia e da locução das décadas passadas até o presente momento? Diante do avanço da tecnologia no mundo digital, foi bom pela qualidade do som e outros aspectos que beneficiam as emissoras com o grande alcance através da plataforma Rádiosnet, por exemplo. Por outro lado, foi ruim diante da história das emissoras que fizeram ao longo das décadas. A exemplo da Rádio Globo AM do Rio de Janeiro. Quanto à sonoplastia, beneficiou o operador de áudio que fazia malabarismo nas mesas com aquela montanheira de cartuchos de vinhetas comerciais e programas. A Rádio Nacional AM Brasília não vai migrar para FM, até porque, ao lado do estúdio dela, já tem a Rádio Nacional FM Brasília, inaugurada em 1986, e, ao lado da FM, tem a Rádio Nacional da Amazônia Ondas Curtas. Você tocou num ponto interessante com relação à permanência da Rádio Nacional de Brasília na faixa AM, pois ao contrário do que muita gente pensa, e até chegou a ser divulgado pela mídia, nenhuma rádio AM é obrigada a migrar para o FM. A migração é opcional para as emissoras que desejam ter uma melhor qualidade de som, evitar interferências e alcançar ouvintes que usam dispositivos móveis, a exemplo de celulares, que normalmente não têm acesso à frequência AM. E, portanto, as rádios que optarem por não migrar podem continuar a operar normalmente em suas frequências AM, pois ainda tem milhares de pessoas, aquelas mais simples principalmente, nas regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos, que gostam de ouvir o radinho AM. E a Rádio Nacional de Brasília e também da Amazônia tem potentes transmissores, tanto em AM quanto em onda curta, que atravessam o Brasil de norte a sul, inclusive sendo sintonizadas em qualquer ponto da imensidão da Amazônia. Rádio Nacional, um novo som para abraçar novos e velhos amigos. Nacional. É nacional. É bom. Mas, ô Zé Pereira, por outro lado, nas redes sociais, você costuma publicar lembranças afetivas de Cajazeiras e do povo nordestino. Isso nasceu da saudade ou é uma maneira de preservar a memória cultural da sua terra? Penso que seja tudo com relação aos laços familiares. Os pais orientam os filhos para seguir a tradição do interior. Eu e meus irmãos fomos orientados a seguir o exemplo dos nossos avós que residiram em Monte Oreb, Paraíba, a 50 quilômetros de Cajazeiras. Você acredita que as novas gerações podem aprender com a simplicidade ainda existente em algumas regiões do país, sobretudo no Nordeste? Saudades e preservar a memória e cultural de Cajazeiras, para mostrar aos jovens cajazeirenses como era a velha Cajazeiras dos anos 60, 70. Aliás, eu já escrevi uns 50 artigos sobre minha cidade. Interessante é que eu comecei a escrever a partir de 2011, ou 14 anos já passados, da data de hoje. E, nessa época aí, eu estava com 60 anos de idade e foi o ano em que eu me aposentei. Zé Pereira, tem alguma música, expressão ou, digamos, costume paraibano que você nunca deixou de cultivar, mesmo vivendo há tanto tempo em Brasília? Sim, músicas de forró, quando ouço pela Rádiosnet, logo viajo no tempo da velha Cajazeiras, quando eu ia para as festas juninas nos clubes ou nas ruas. Até os dias de hoje, de vez em quando eu converso com amigos e sempre sai uma palavrinha para não
esquecer minhas tradições. Aliás, eu tenho um livro com o linguajar nordestino. Assim falava Lampião, de autoria de Fred Navarro, com 2.500 palavras e expressões dos estados nordestinos. A cunha, menino, que beleza! A cunha ali dentro, a cunha ali fora, a cunha ali dentro, a cunha ali fora. Meu amigo José Pereira Filho, foi uma satisfação enorme tê-lo conosco neste podcast Bons Papos. Que bom poder revisitar sua história e perceber que o rádio e as memórias afetivas estão sempre presentes. Quero agradecer a oportunidade a você, Marcos Niemeyer, e a sua parceira jornalista Carolina Julião, que me deram a oportunidade de participar do podcast. Abraços. Para finalizar, eu quero destacar aqui um detalhe, esse que vem da natureza. São pássaros das mais diferentes espécies que cantam aqui no quintal do barraco e diariamente eles nos brindam com uma verdadeira sinfonia, de deixar até Tom Jobim com água na boca. E normalmente quando a gente faz os podcasts, com entrevistas ou contação de casos e causos, utilizamos a varanda ao ar livre. E o canto dos pássaros corre solto, um atrativo à parte. É que a gente mora num local mais afastado da barulheira da cidade, exatamente para não ser incomodado por som alto de vizinho, buzinas de automóveis, motos e outras mazelas cada vez mais comuns nesses modernosos tempos. Sabe o que é melhor do que viajar? É viajar com alguém cuidando de tudo para você. E cuidar é estar sempre perto. Pensar em cada detalhe, do começo ao fim. Planejar a viagem com você, embarcar e quando chegar lá, já está esperando por você. Sabe por quê? Porque a sua viagem também é a nossa. Se você se sente feliz, a gente também fica feliz. Se você aproveita, a gente também. A CVC conhece o Brasil e os brasileiros como ninguém. Tem equipe e parceiros por toda parte. Precisou? É só chamar. No celular, no app ou em uma das 1.400 lojas. Pra onde você quer ir? A gente vai amar ir com você. CVC, a sua viagem também é a nossa. O podcast Bons Papos tem produção de Carolina Julião, apresentação Marcos Niemeyer.